Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado, que Ele tem me dado em particular, para mais uma vez estarmos aqui para podermos meditar na santa e poderosa palavra do nosso eterno Deus. E estamos aqui então com a Bíblia Sagrada aberta. Eu quero que você abra também a sua Bíblia Sagrada aí no seu lar. Abra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Então, Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Segundo Testamento ou do Novo Testamento. Você vai abrir então no capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. Vamos ler os versículos 31 até o versículo 33. Lucas 6, 31 a 33 nos diz da seguinte maneira: tratem as outras pessoas do jeito que vocês gostariam que elas os tratassem. Que crédito vocês terão se amarem apenas a quem os ama? Mesmo os pecadores amam a quem os ama. E que crédito vocês terão se fizerem o bem apenas a quem lhes faz o bem? Até os pecadores fazem isso. Amém. Uma palavra importante que o Senhor Jesus vem nos trazer, vem nos ensinar, vem nos falar da grande oportunidade que nós temos de relacionamento. O ser humano é um ser social, é alguém que vive, gosta e vive em sociedade. É necessário para nós vivermos em sociedades. Somos chamados desta maneira para vivermos em sociedade, né? E vivemos socialmente. Então, na sociedade, para vivermos socialmente, nós precisamos ter bom relacionamento com as pessoas. Aquelas pessoas maldosas, aquelas pessoas que só fazem e pensam aquilo que é mal dos outros, querem o mal das outras pessoas, procuram fazer mal para as outras pessoas, elas não estão envolvidas dentro de um bom relacionamento. E Jesus, uma das regras básicas do cristianismo é amar o nosso semelhante. Então Jesus começa a dizer: olha, tratem as outras pessoas do jeito que vocês gostariam que elas os tratassem. Então muitas vezes nós tratamos mal alguém, muitas vezes nós respondemos mal a algumas pessoas, muitas vezes nós perdemos a nossa estribeira e ofendemos as outras pessoas. Mas quando alguém faz a mesma coisa, ou até menos do que nós fazemos com os outros, nós não gostamos, né? Nós nos sentimos mal, nós ficamos aí atordoados, ficamos pensativos, né? Não gostamos do jeito daquela pessoa, porque ela nos tratou mal. Então Jesus diz: olha, se você quer que os outros te tratem bem a eles também. Ou tratem eles do mesmo jeito que vocês gostariam que tratassem vocês. Porque agindo assim, nós estaremos fazendo o bem. Jesus disse: olha, que crédito nós vamos ter se nós amarmos somente aqueles que nos amam? Se nós pensarmos somente aqueles que pensam em nós? Há um tipo de relacionamento entre as pessoas, né? Normalmente é feito isso. Quando alguém faz o aniversário, né? Ele espera sempre receber o presente, né? Geralmente as pessoas, quando fazem as festas de aniversário, eles sempre esperam que alguém venha lhes dar o presente. E aí então o que na maioria das pessoas fazem? Convidam aquelas pessoas que podem dar presente. E depois também, quando eles forem convidados, eles também se incumbem de dar presente. Qual é a vantagem que nós temos isso?
Agora, se nós convidarmos alguém para uma festividade nossa, para estar aí participando de uma festa, né, de um churrasco, qualquer outro tipo de festividade, convidarmos aquelas pessoas que nós sabemos que eles nunca vão poder trazer um presente para nós, que também eles nunca poderão fazer uma festa igual a nossa, e talvez nem façam festas, e nós então convidarmos, isso podemos dizer que estamos fazendo algum bem. Foi o que Jesus falou: se nós amarmos somente aquele que nos ama, não há vantagem nenhuma, porque as piores pessoas deste mundo fazem isso também. Os pecadores, aqueles que erram, que não servem a Deus, fazem da mesma forma, amando somente aqueles que amam a eles, gostando somente daqueles que gostam deles, presenteando somente aqueles que os presenteiam. E muitos ainda, né, quando não recebem presente, diz: olha, deixa ele me convidar para uma festa, também não vou levar nada. Então, quando nós agimos dessa maneira, né, fazemos algo para os outros, esperando receber, nós não teremos galardão nenhum. Mas quando nós então olhamos para aquele necessitado, para aquela pessoa que não tem condição, para aquela pessoa que nós sabemos que talvez nunca vai ter uma condição, e nós então convidamos, nós então presenteamos, nós então também amamos essa pessoa, então nós estamos fazendo algo para o reino de Deus. Por quê? Porque somente assim fazemos sem o interesse. Olha, Jesus, quando veio a esse mundo, e veio, né, por uma determinação do eterno Deus, né, por uma vontade própria também, por a determinação que eu digo, por alguém que precisaria vir, mas Jesus logicamente veio por vontade própria a esse mundo, veio para morrer por nós, e a Bíblia diz que Ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vem a esse mundo, sofre todas as atrocidades. Isaías falando, né, no seu livro, em uma das profecias ali, ele diz que Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. Então Jesus carregou, logicamente naquele madeiro que Jesus carregou, naquele madeiro em que ele foi o motivo da sua morte, foi o modo que ele morreu, naquele madeiro não havia somente o peso da madeira, mas estava o peso do meu, do seu e do pecado de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus, e que Deus fez isso, provando o verdadeiro amor, né? O amor chamado o amor ágape, né? O amor que é somente vindo do eterno Deus, é aquele amor isento de qualquer interesse, é o amor puro, é o amor santo, é o amor único que é emanado do nosso eterno Deus para as nossas vidas. Por isso que João, o evangelista João, ele então escreve que Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira assim esplêndida, de uma maneira imensurável, de uma maneira que não se pode demarcar. Ele amou desta maneira que deu o seu Filho unigênito para esse mundo, enviou Jesus para esse mundo para morrer, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi uma doação sem que houvesse esperança de receber algo em troca, de maneira nenhuma. O Senhor ama, o amor do Senhor é o amor a ser imitado, né? Logicamente nós nunca poderemos chegar nesse amor, porque é o amor que emana de Deus, é o amor perfeito, é o amor que faz parte da natureza do eterno Deus, né? O amor que
que ali está dentro do Senhor, e ele então ama esse mundo, sem que houvesse interesse, sem que houvesse esperança. Porque Jesus disse: se nós ganharmos esse mundo e perdermos a nossa alma, não tem valor nenhum. Ninguém que tenha dinheiro suficiente ou fosse possuidor desse mundo não poderia comprar a sua própria salvação, não teria condição de pagar o preço do preço que for pago ou que será pago pelo pecado. Ninguém consegue comprar. Pedro, o apóstolo, ao escrever, ele disse que fomos comprados por um bom preço. Não fomos comprados por ouro, por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado ali no Calvário. Então é algo imensurável, é algo que não se pode contar, é imenso. E isso feito sem interesse, porque nós não somos nada. Nós não podemos pagar de forma alguma a nossa salvação. Tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, agradecidos pela nossa salvação, nós nunca teremos condições de pagar nenhuma ínfima parte daquilo que o Senhor fez por nós. Por isso que ele diz, né, que crédito vocês vão ter se vocês fizerem o bem somente àqueles que fazem o bem para vocês. Jesus disse: olha, quando alguém te perseguir, você tem que primeiro perdoá-lo, depois você tem que orar por ele. É fácil? Não é fácil. Não é fácil nós seguirmos essa vontade do Senhor, mas foi assim que ele disse que deve ser. Fazer o bem, muitas vezes, àqueles que nos fizeram mal. É fácil? Não é fácil, mas é assim que tem que ser. Porque se nós fizermos o bem somente para aquelas pessoas que nos fizeram o bem, nós não temos galardão nenhum, né? Estamos pagando somente e fica por isso mesmo. Mas quando nós fazemos o bem àquele que nos faz o mal, queremos o bem daquele que nos quer mal, né? Oramos para aqueles que estão nos perseguindo, querendo que nós fôssemos consumidos, querendo mesmo que às vezes nós estivéssemos mortos e daquelas piores situações, e nós ainda estamos orando por eles. Então nós estamos fazendo algo para o Senhor. Esse é o verdadeiro cristianismo. Por quê? Ser cristão é seguir a Cristo, né? Seguir o mestre principal. E foi assim que ele ensinou. E não somente ensinou, mas ele viveu. Porque falar é fácil, mandar os outros fazer, muito mais fácil ainda. Mas quando nós temos que fazer ou estamos fazendo, aí a coisa se torna muito difícil, né? E Jesus disse: olha, o reino de Deus é dessa maneira. Se você somente amar aqueles que te amam, não tem validade nenhuma. Se você somente fizer o bem àqueles que fazem o bem para você, não tem validade nenhuma para Deus. Se você somente tratar bem aqueles que te tratam bem, não há validade nenhuma para o nosso Deus. Para o seu semelhante, sim. Para você e ele, para a sua amizade, sim. Mas para Deus, nós não estamos angariando nada em nosso favor. Por isso, ser cristão, por isso, viver o cristianismo é algo de entrega da nossa parte. É algo que nós temos que sorrir para aqueles que nos mostram os dentes pela raiva, né? Nós temos que emitir um sorriso. Nós temos que clamar a Deus em favor dessas pessoas que estão querendo ver o nosso mal, nos perseguindo, esperando o momento para poder, né, tragar as nossas vidas. Nós devemos orar por eles. Nós devemos, na medida do possível, quando nos for, né, concedido a oportunidade, fazermos o bem para aquela pessoa que nos fez mal.
né? Mas a índole humana é diferente. A índole humana quer pagar, né? Olho por olho, dente por dente, mas não para nisso. Nós sabemos, né, que o ser humano, quando ele é atingido, quando ele fica enraivecido, ele perde a sua capacidade de medir a potência da força que ele tem que reagir. E aí ele quer sempre reagir a mais do que aconteceu com ele. Se ele, né, foi xingado, ele já quer dar um tapa. Se ele levou um tapa, ele quer dar um soco. Se ele levou um soco, ele quer dar uma pedrada. Se ele levou uma pedrada, ele quer dar uma paulada. Se ele levou uma paulada, ele quer dar uma facada. Se ele levou uma facada, ele quer dar um tiro, né? E às vezes nem chegou próximo da morte, mas ele quer revidar e queria ver o seu oponente morto. Essa é a índole natural do ser humano, né? Que está dentro da natureza pecaminosa a partir do momento em que a humanidade se tornou culpada pela transgressão lá no Jardim do Éden. Isso daí veio fazer parte do ser humano, o ódio, a raiva, né? A vingança. E a Bíblia nos diz que a vingança pertence só ao eterno Deus. Por isso Jesus ensina, por isso Jesus fala, né, que nós devemos amar o nosso semelhante. E não só amar aquele que nos ama, mas amarmos indistintamente, sem olhar o sexo, sem olhar a condição financeira, sem olhar a raça. Devemos olhar para todos e amar a todos do mesmo jeito, assim como o próprio eterno Deus nos amou. Amou o mundo de uma tal maneira que envia Jesus Cristo a esse mundo. Envia Jesus para o nosso benefício, para a nossa salvação. Não olhando se eu, ou você, ou a humanidade teria condição de retribuir um dia aquilo que ele fez. Todo o seu sofrimento, toda a sua dor, como eu disse, não foram as dores da coroa de espinhos somente, que qualquer ser humano pode passar por isso, e muitos já passaram por mais, né? Pessoas que foram torturadas nesse mundo, talvez humanamente falando, sofreram até muito mais do que Jesus, que sofreu 40 chibatadas, embora foram aquelas mesmas de tirar carne, né? Na hora que batia, tiravam-se as carnes, mas não era só ele, todos passavam por isso. Todos que eram penalizados com os açoites passavam por aquilo lá. Coroa de espinho na cabeça, né? Levar ali aquele pedaço de madeira. Muitos nesse mundo já sofreram torturas maiores do que Jesus, mas a questão não era o sofrimento que ele tinha ali na carne, era estar pagando o meu preço, comprando, né? E fazendo com que agora, quando eu me achego a ele e falo: Senhor, eu creio que o Senhor é meu Salvador, eu creio que o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim, e te aceito como Salvador único e suficiente, então eu não preciso fazer nada. Ele não fala: agora você vai também carregar uma cruz. Falou até assim, né? Mas no sentido em que nós precisamos continuar vivendo nesse mundo, passar tudo que tivermos que passar, as dores, tribulações, alegrias, tudo, precisamos carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas não falou: olha, você vai ter que passar por que eu passei, né? Vão ter que sofrer as chibatadas, vão ter que colocar a coroa de espinho em você, você vai ter que carregar o madeiro e depois ser pendurado nele até a sua morte, né? Não foi. Ele não espera, né? Ele não pede, não requer de nós nada, somente que nós cremos. Isso é o verdadeiro amor, é dar sem esperar nada em troca. É você chamar aquela pessoa mais pobrezinha que você conhece e chamar para a sua festa.
assim como você gosta de convidar as pessoas mais granfinas, as pessoas com mais posse, esperando sempre, né, um presente melhor, como muitos fazem, né, até mesmo em casamentos e outras festas, esperando sempre, olhando, convidando a pessoa, não porque gostam dela muitas vezes, mas porque ela tem posse, então o presente dela vai ser muito bom. Então sempre convida na esperança de receber. Nenhum galardão para o Senhor, mas quando nós convidamos aquele que nós sabemos que nunca poderá pagar, que nunca poderá fazer um mínimo por nós, então nós estamos fazendo algo para o reino de Deus. Como cristãos devemos fazer isso. Como cristãos devemos olhar para o nosso inimigo e não odiá-los. Orar por eles. Pedir o favor de Deus para as suas vidas, né? Amá-los assim como Cristo nos amou e se entregou a nós por nós, nós devemos amar. Como eu disse, o amor do eterno Deus, o amor de Cristo é o amor perfeito, é o amor ágape, é aquele amor mesmo que parte, né, lá da essência de Deus, faz parte da sua essência, mas que nós podemos aplicar em nossas vidas também, parte desse amor, quando nós amamos aqueles que nos odeiam, quando nós fazemos o bem àqueles que nos fazem o mal, e quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, e também quando nós fazemos para os outros aquilo que nós queríamos que fizesse para nós, somente o bem, né? Quando nós estamos fazendo algo sem esperar receber nada em troca, estamos então sendo verdadeiros cristãos. Por quê? Porque Cristo nos amou dessa maneira. Cristo fez isso conosco, nos amou e veio a esse mundo, sofreu, morreu por nós e agora está de braços abertos dizendo: vem, e não precisa trazer nada, só a sua fé, é só crer, traga a sua fé, creia e você receberá a salvação, e o amor de Deus e a misericórdia do eterno Deus estará envolvendo a sua vida, para que você seja agora uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque foi para isso que Ele foi enviado, foi para isso que Jesus veio, para isso que Ele morreu, para nos dar a salvação que nós nunca poderíamos comprar, mesmo sendo dono desse universo. Eu não falo nem da Terra, né, ou do planeta solar aqui, ou melhor, do sistema solar onde nós estamos inseridos, mas se fosse dono do universo, né, se pudesse possuir esse universo, não teria como comprar a salvação que Cristo fez, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso não passe essa oportunidade sem aceitá-lo como único e suficiente Salvador de sua vida, e você vai ver que tudo vai mudar para você. Que o eterno Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor nos tem dado de mais uma vez poder falar da palavra do Senhor. Amém.